Pessoal, é o seguinte, a declaração do chanceler alemão na COP30 ainda está dando o que falar. O diplomata reclamou do Estado e reclamou principalmente da cidade de Belém, que é a capital do Pará. Ele disse que conversou com jornalistas conterrâneos e ninguém queria ficar mais um segundo em Belém. Então vamos começar relembrando o que o chanceler disse. In einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. E essa fala teve uma repercussão tremenda. O governo brasileiro ficou muito chateado com essas palavras do chanceler alemão. E isso acabou desencadeando muitas reações. Vamos começar com a reação do presidente Lula. Lula não gostou dessa fala e falou que o diplomata alemão precisava conhecer melhor a culinária do Pará, que ele iria ver que a do Brasil é muito melhor. Veja as palavras de Lula. Da Alemanha esses dias se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele sendo da qualidade que oferece o estado do Pará, estado de Belém. A primeira-dama Janja da Silva também se pronunciou, porém ela cometeu uma gafe. Após criticar a fala do diplomata, a primeira-dama sugeriu alguns roteiros para o chanceler. O problema é que nem a própria Janja esteve nesses lugares que ela sugeriu. Observe. A proposta da gente trazer a COP para Belém foi para que a gente pudesse trazer as pessoas para o território e vivenciar. E ele não deve ter vivenciado, ele não deve ter tomado um tacacá, ele não deve ter visto um carimbó, ele não deve ter uma aparelhagem. A história foi? Ainda não. O prefeito da cidade de Belém também ficou muito ofendido. O chanceler alemão chegou a dizer que a Alemanha é um dos países mais bonitos do mundo e que não estava aguentando mais ficar em Belém. O prefeito classificou essa fala como arrogante e preconceituosa. Veja o que ele disse. Infeliz, arrogante e preconceituosa. Essa foi a fala do chanceler alemão. Graças a Deus, a fala dele não representa o que a maioria da população do mundo inteiro tem achado da nossa cidade. Por onde a gente anda, muita gente encantada com Belém, com as suas belezas naturais, com a sua gastronomia e com a sua história. A Amazônia, embaixador, caso o senhor não saiba, ajudou o mundo inteiro a respirar. E agora é hora de vocês conhecerem a realidade do povo da floresta e terem empatia de ajudar o povo da floresta a se desenvolver com equilíbrio e sustentabilidade. Mas eu quero dizer que enquanto você vem com a sua arrogância, nós, paraenses, belenenses, amazônidas, nós vamos oferecer o que existe de melhor em nós, que é o nosso calor humano, o nosso acolhimento e o nosso amor. Cada um dá o que tem. E é o seguinte, teve até pedido de voto de repúdio. O senador Zequinha fez o pedido e já foi aprovado no Senado. Um voto de repúdio ao chanceler alemão. Inclusive, o diplomata já falou que não vai pedir desculpas. Estamos aqui no plenário do Senado Federal, onde acabei de apresentar o requerimento. Votos de censura ao chanceler alemão pelas suas declarações preconceituosas com relação à cidade de Belém do Pará, ao seu povo, por ocasião da COP30. Requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de censura ao chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. O Senado Federal acaba de aprovar nesse momento um voto de censura, repúdio pelo posicionamento infeliz do chanceler quando fala mal do nosso estado, do nosso lugar, que é objeto do nosso maior carinho, maior respeito a Belém, ao seu povo, ao estado do Pará. Então, com adesão aqui, apoio de vários colegas, inclusive do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, vai voto de censura, um repúdio que o Senado Federal apresenta nesse momento ao chanceler alemão. Agora, os jornalistas estão um pouco divididos. Por mais incrível que pareça, o jornalista da Globo, dessa vez, minimizou os efeitos da fala do chanceler, dizendo que ele tem o direito de achar Belém feia. Porém, um jornalista de outra emissora discordou totalmente e classificou como uma tremenda falta de respeito. Veja as opiniões.
inacreditável e surpreendente essa declaração que no primeiro momento por aqui houve o cuidado de checar a fonte, porque estamos na era da inteligência artificial e isso soou absurdo. O que eu quero dizer é que nós não precisamos fazer uma tempestade em copo d'água, né? Porque o primeiro-ministro da Alemanha, ele deslizou, cometeu um deslize diplomático óbvio, né? Extemporâneo, inapropriado. Alguém poderá chamar de gafe diplomática, mas foi pior. Foi preconceituoso, foi xenófobo e veio de um chanceler alemão. A Alemanha é um dos principais países engajados nas COPs. É um aliado do Brasil na política do clima e dá passos práticos nessa direção sempre. Porque a gente vai reconhecer na fala dele uma sombra que até hoje acomete a Alemanha do que houve na primeira metade do século passado e que motivou a Segunda Guerra Mundial. Em todas as COPs. Ele não gostou de Belém, das condições em que foi feita a COP. Há muitas críticas a serem feitas. Ele não fez a crítica da melhor forma possível, mas ele tem o direito de não gostar das condições, em alguns casos dramáticas, em que acontece a COP, dos preços dos alojamentos, das condições oferecidas às várias delegações. A ideia de uma supremacia ariana, de um povo melhor do que os outros. Porque essa declaração deixa no ar exatamente um desprezo pelo Brasil de uma forma geral e por Belém do Pará em particular. É descabido. Eu não esperaria outro procedimento do chanceler alemão do que um pedido formal de desculpas. Ele errou na forma, mas quando o prefeito, o governador, o presidente fazem disso quase uma guerra em nome da honra nacional, isso é uma bobagem, né? Ele deve isso. E a Alemanha é um país curioso no sentido de que tem uma cultura que na reconstrução daquele país que se tornou o mais rico e populoso da Europa, foi muito inspirado em diretrizes que hoje são reconhecidas como referenciais para o mundo na direção da sustentabilidade, em relação à matriz energética, em relação à construção civil, em relação à educação ambiental. Mas é o seguinte, galera, lembrando que não é só esse chanceler que acha Belém feia. Inclusive, muitos brasileiros vão até Belém e acham a cidade horrível. O Brasil é um país muito grande e não são todas as cidades que são bonitas. Vamos colocar a fala de uma brasileira, por exemplo, que não gosta muito de Belém. Veja o que ela disse. Estou aqui para ter esse terror. Não, eu tive aqui há uns 30 anos atrás. Belém era uma cidade maravilhosa. Chegou aqui para ter esse terror. Não, eu falei para ele, me arrependi de ter voltado. Daí, eu queria ter ficado com aquela imagem bonita que eu tive de Belém. Agora só lixo, lixo e pobreza. Cadê os governantes, sabe, para fazer alguma coisa por um lugar que é histórico, um lugar que deveria ser turístico. Mas revoltante, né? Revoltante. Foi revoltante mesmo. Vocês são de onde? Nós somos de São Paulo. Agora imagine pro povo que mora aqui, tem que conviver todos os dias com esse lixo. Eles mesmo que 3 dias andando aqui, eu quero comer e jogar no chão, ó, entendeu? O povo aqui já não tem educação, já é de berço, parece. Mas agora chegou aquele momento que eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o chanceler exagerou? Belém é uma cidade feia? Você que já esteve lá, o que você tem a dizer sobre Belém? Eu acho que o que pegou mais aí foi a deselegância nessa fala do chanceler alemão. Ele poderia ter dado a opinião, mas sem escorraçar a cidade de Belém, né? Então acredito que a maneira como ele falou pegou mal. Mas e você, o que acha disso? Deixe nos comentários. Até a próxima.